Bem, agora está faltando somente a área de humanas, né? Como que a área de humanas pode trabalhar no viés da experimentação? Pode trabalhar no viés de uma aprendizagem significativa? Então, meus amigos, o que eu sugeri para a área de linguagens pode muito bem ser utilizado pela área de humanas, uma vez que a gente vai ter a oportunidade de mostrar o quão interdisciplinar são os conhecimentos e as áreas, e o quanto transdisciplinar também tudo isso pode ser. A língua portuguesa, lá no primeiro vídeo, quando eu sugeri que o professor de língua portuguesa pode trabalhar com os alunos a norma padrão, né, da fala dos jornalistas na televisão, inclusive identificar como eles usam as conjunções subordinadas, por exemplo, também podem falar, podem observar se há um preconceito linguístico, como que é essa linguagem padrão, essa linguagem falada, como que eles estão utilizando todos os mecanismozinhos, né, da norma culta da língua. Tudo isso pode ser verificado se for direcionado para a língua portuguesa. Porém, o professor de história pode se aliar ao professor de língua portuguesa nessa tarefa e fazer uma atividade transdisciplinar no sentido de o que está sendo informado naquela matéria, que cunho histórico tem aquele assunto. Então, o professor pode pegar também um gancho aí, o professor de história, e trabalhar também a questão histórica do momento, porque tudo que se está passando nos jornais hoje, tudo que se veicula nesses meios de comunicação hoje é histórico, né? Nós estamos vivendo um momento histórico. Então, mais uma vez, aí, repito, o professor de história pode sim se valer dessa atividade do professor de língua portuguesa. E aí preciso estar muito bem alinhadinhos. Ele também, professor de história, pode se valer dessa atividade da professora de arte, uma vez que o aluno vai precisar fotografar imagens, rostos, expressões das pessoas nesse tempo, nessa época de medo, de espanto, de ansiedade. E aí, minha gente, o que o professor de história pode fazer? Ele pode pegar essas fotografias, comparar com tempos outrora da gripe espanhola, enfim, e fazer um apanhado histórico também utilizando esse trabalho de arte. Será que o professor de sociologia tem parte nessa tarefa da professora de educação física, uma vez que ela vai pedir que esses alunos falem sobre as consequências da quarentena em isolamento? E a gente está falando de isolamento social, que tem muito a ver com sociologia, como as relações sociais, elas estão ocorrendo e pós-pandemia, o que pode vir a acontecer. Então, mais uma vez, sociologia pode fazer um experimento junto com a educação física. E a filosofia também tem muita parte em tudo que a gente falou, porque filosofia tem a ver com filosofia de vida. Né, professora de filosofia também pode se aproveitar das atividades experimentais da área de linguagens. E assim, gente, a sugestão é que em que momento utilizar essas ideias? Em que momento nós podemos fazer uso dessas sugestões? Em momentos de necessidade de colocar a mente para criar, colocar a mente para imaginar, colocar a mente para trabalhar algo mais significativo, colocar o menino para levantar um pouquinho da cadeira, observar outras coisas que não somente a tela do computador ou a tela do celular, colocar esse menino para estar ativo, para agir, para observar o seu meio, observar o que está sendo vivenciado no momento. Então, tem essa intenção, tá? Por exemplo, essa semana que está correndo, nós iniciamos um horário novo, se eu não me engano foi quinta-feira, dia 28, e vamos encerrar esse horário na próxima semana, em meados de quarta-feira, acredito. Então, essa semana a gente não vai pedir, um exemplo, a gente não vai pedir tarefas, a gente não vai solicitar tarefas para os alunos, a gente vai interagir, fazer perguntas, responder perguntas, instigar mais perguntas, tá? Fazer uma interação calorosa, com qualidade, deixando mesmo o conteúdo bem
bem preparado. Na próxima semana, a gente intervém com uma atividade experimental. Uma só pedida por um professor vai valer para tantos outros. E na outra semana, aí a gente parte para o Google Forms. E aí na outra semana a gente dá uma pausa das atividades. Então é assim que eu gostaria que a gente refletisse e vou, claro, aguardar a evolutiva de vocês em relação a essa minha sugestão.